Boa noite, pessoal do Facebook. Nós estamos aqui na nossa live Fé, a nossa live de todas as segundas-feiras às 20 horas. E nós estamos aqui com alegria no coração para pedir o favor misericordioso do Senhor na nossa vida nessa segunda-feira. Todas as segundas-feiras às 20 horas é o momento de nós encontrarmos aí nossos irmãos de maneira virtual, né? E é bênção também. Então, nós queremos que o Espírito Santo nos capacite, nos dê direção, nos dê alegria, nos dê renovo, para que nós possamos fazer a obra de Deus. Irmã Simone Jordão, família Jordão, né? Irmã Simone, o irmão Alessandro, a Carol, Vinícius, grande abraço para todo mundo aí, sejam saudados na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui dando início, né, a nossa live aqui. Queremos que o Espírito Santo há de nos conduzir, amém, amém, da melhor maneira possível, né? O pessoal vai entrando ali, Diaconisa Célia, Diácono Augusto, família Cardoso, Valéria, Taizinha, meus irmãos em Cristo aí, né? Tamo junto, pessoal. Segunda-feira, dando início à semana aí. O Espírito Santo há de nos fortalecer, encorajar, né? Nesse início de semana, para que o nome do Senhor seja glorificado, né? Em nome do Senhor Jesus. As bênçãos do Senhor, né, incontáveis, estejam na vida aí dos meus irmãos. As bênçãos do Senhor que enriquecem, né? E não acrescentam dores, né? Em nome do Senhor Jesus. Tatiane, Paz do Senhor, Tatiane, Deus abençoe. Tatiane, Marcelo, os meninos, né? João, todo mundo aí, a família, né? Casal de filhos aí da Tatiane, né? Todo mundo aí, benção demais, gente. Tamo junto. Vamos orar, né? Vamos orar já. E o pessoal vai entrando aí. Já nós vamos para a palavra de Deus. Creio que o Espírito Santo há de usar-me como instrumento nas suas mãos, né? Irmã Cleide, irmão Belo, a família aí do Patrícia, né? Também está por aí. A minha filha jovem também. Um abraço para todo mundo aí, gente. Quem já entrou, quiser compartilhar a live, gente, é uma bênção. Você vai abençoar a vida de alguém aí. Seja você um abençoador aí em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, te agradecemos. Deus que tem o poder de ressuscitar, de trazer vida onde não tem. É esse Deus que nós buscamos e invocamos, porque a tua palavra diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então nós buscamos a tua presença, Senhor, essa noite, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pedimos, Deus, teu favor misericordioso esteja nessa live. Esteja, Senhor, na vida de cada pessoa que vai entrar para assistir essa live ainda. Envia, Senhor, pessoas que precisam, Senhor, ouvir essa live. Envia, Senhor, dos quatro cantos, ó Pai, pessoas que precisam ouvir essa live. O Senhor é o dono de todas as coisas. E o Senhor conhece todas as coisas e todas as necessidades, Pai. Nós te pedimos, Senhor, a tua bênção em nome de Jesus. Nenhum mal tem poder na nossa vida, física, material e espiritual. Nós repreendemos todo mal saia na autoridade no nome de Jesus. Nenhuma perturbação diabólica, nenhuma obra das trevas, nenhuma obra maléfica, nenhuma obra do mal, saia em nome de Jesus. Todo mal saia na autoridade no nome de Jesus. Nós repreendemos, ó Deus, tudo que não vem de Deus, Pai, seja desfeito, que saia da vida dos meus irmãos, saia no agir do Senhor nessa live. Ó Pai, venha o agir do Senhor nessa live, saia todo mal em nome de Jesus. Ó Pai, que abençoa o Senhor neste momento, abençoa a ministração da palavra, revelação da palavra, revelação da necessidade, em nome de Jesus. Nenhuma perturbação das trevas,
maligna, contrária, tem poder na nossa vida, na nossa mente, no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito. Nós repreendemos que saia todo mal, saia, em nome de Jesus, que haja vida e vida em abundância, Pai. Tua palavra diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer, Senhor, as obras do diabo. Em nome de Jesus agora, onde essa live entrar agora, desfaz, Pai. Desfaz do corpo, da alma, da mente, do espírito. Todo mal saia na autoridade, em nome de Jesus. Que haja saúde emocional, física e espiritual. Em nome de Jesus, a bênção do Senhor que enriquece. Não acrescentam dores, possa estar na vida dos meus irmãos. Para a honra e glória, Senhor, do Teu nome, que é sobre todo nome, em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. O senhor Belarmino Sátiro entrou ali, ele em cima ali. Belinho, grande abraço, Belinho. A Valéria, pastor Valéria, Deus abençoe. Bem-vinda. Ângela, pastor Ângela, Deus abençoe. Pastor Elaine, entrou no Face ali também, ela está comigo aqui, gente. Minha secretária aqui, particular, está comigo aqui. Minha esposa também. Quem entrou aí e não compartilhou ainda a live, compartilha aí, seja você um ganhador de almas aí, seja você alguém que abençoa o seu próximo. Ontem nós falamos aqui sobre entre tantas coisas, né? Nós falamos sobre o bom samaritano, né? Passou o sacerdote, passou de largo daquele homem que estava enfermo, né? E moribundo à beira do caminho, abandonado à beira do caminho, doente ali, espancado pelos assaltantes. Passou o sacerdote, passou de largo, passou o levita, mas o bom samaritano, que representa o Senhor Jesus, passou, colocou na sua cavalgadura, levou para o hospital, pagou a conta e saiu curado, né? Malenita, pastor Malenita, irmão José Nossa, né? Meus irmãos em Cristo, Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus. Sintam saudados na paz do Senhor Jesus. Nós vamos para uma palavra muito abençoada. Eu comecei a falar um pouco sobre isso ontem, na abertura do culto de ontem, né? Quem estava aqui na abertura do culto de ontem, viu eu falar um pouco sobre isso, e hoje Deus me deu essa palavra. Eu quero falar um pouco mais aprofundado sobre isso hoje, sobre esse assunto que a gente começou ontem lá. E o tema da nossa live de hoje aí é: recomeçar é necessário. Amém. Recomeçar é necessário. Você pode escrever isso aí? Escreve aí, participa da live aí, gente. Escreve aí. Recomeçar é necessário. O tema da nossa live. Escreve aí. Seja participativo hoje na live aí. Escreve aí. Recomeçar é necessário. Eu queria falar sobre o recomeço de alguém que foi um homem tremendamente usado por Deus. Já falei sobre esse assunto de uma outra forma, às vezes, ou até alguma coisa parecida, mas hoje creio que o Espírito Santo há de nos abrir mais o entendimento ainda acerca disso aí, desse assunto. Josué capítulo 1, é isso aí, gente, vamos, participa aí. Recomeçar é necessário, escreve aí, participa aí. Recomeçar é necessário. Todos nós temos momentos na nossa vida que precisamos recomeçar, precisamos rever, precisamos lutar, precisamos pensar de outra forma, né? Sempre, isso aí, Belinho, sempre, sempre. Recomeçar é necessário. Olha só, muitas vezes na nossa vida, nós já vimos milagres extraordinários, nós já vimos feitos de Deus, nós já vimos Deus agir de todas as maneiras, físico, material, espiritual, milagres, portas abertas e tudo a gente já, quem tem uma caminhada com o Senhor, uma vida com Deus, já viu, já teve tantas experiências. Eu tenho certeza que vocês já tiveram tantas experiências com Deus, meus irmãos aí, né? Estão aí comigo? E assim como eu também já tive muitas experiências com Deus, e eu queria falar no homem da Bíblia que teve muitas experiências com Deus. Sempre temos um novo recomeço, desistir jamais. Verdade, verdade, verdade verdadeira. Verdade. Como disse Jesus, nosso Senhor, né? Em verdade vos digo, né? Jesus falava muito isso. José 1 diz assim: depois da morte de Moisés,
homem que servia ao Senhor, Deus falou ao assistente de Moisés, chamado Josué, filho de Num. Recomeçar é necessário, é isso aí, gente. Depois da morte de Moisés, homem que servia ao Senhor, falou ao assistente de Moisés, chamado Josué, filho de Num: agora que meu servo Moisés está morto, você será o novo líder do povo de Israel. Aqui a perca era do líder. Aqui a perca que aconteceu aqui na vida de Josué foi do líder. Moisés, chegou o tempo de ser levado pelo Senhor. Moisés, ele tem uma chamada extraordinária. Deus chama ele no meio da sarça. Desde que Moisés nasceu, já tinha um decreto de morte para matar todas as crianças ali no Egito, recém-nascidas, que Faraó mandou matar as crianças. Pastor Barclay, Deus abençoe. Que o Faraó mandou matar as crianças. E ali Moisés nasce, sua mãe Joquebede oculta Moisés por um tempo ali. E aí ela resolve colocar o Moisés num cesto de junco ali, né? E pede para sua irmã Miriam acompanhá-lo ali, acompanhar ele ali no rio Nilo, até que chegasse num ponto que se banhava a filha do faraó ali. E aí ela podia ser muitas pessoas, mas a filha do faraó vê que o garoto, pastor Mames, Deus abençoe, vê que o garoto era formoso, e ela fala assim: não, eu vou criar o menino, vou criar o garoto. E ali Faraó cresce, tendo todo o conhecimento e desfrutando de tudo que havia de bom no Egito, de conhecimento, de ciências. O Egito era uma nação mais avançada da ciência do seu tempo. Mais avançado na ciência no seu tempo. Os primeiros cosméticos, aí a Valéria, né, gente? A Valéria vende cosméticos, viu, gente? É só procurar ela depois. Os primeiros cosméticos que foram conhecidos foram criados no Egito. Então, lá o Egito era extremamente avançado na ciência, né? E aí Moisés é criado ali, aos 40 anos de idade, ele queria cumprir algo de Deus, ele ficou sabendo que ele era hebreu, ele queria fazer a vontade de Deus, ele viu um soldado egípcio batendo no hebreu, espancando um hebreu ali. Irmã Rose, paz do Senhor, Deus abençoe, irmã Rose, seja bem-vinda. Gilvan, paz do Senhor, boa noite, Deus abençoe, tamo junto. E ele viu um soldado egípcio espancando um hebreu, e ele toma as dores daquele hebreu que estava apanhando, e ele mata um egípcio. E ele esconde o corpo. E aí que ele queria fazer justiça com as próprias mãos, ali do jeito dele, no tempo dele, da forma dele. E é uma coisa que a gente não deve querer fazer, justiça com as próprias mãos, né? Patrícia, Deus abençoe, paz do Senhor, seja bem-vindo. Querer fazer justiça com as próprias mãos, não. A Bíblia diz assim: minha é a vingança. Nós nunca devemos querer fazer justiça com as nossas próprias mãos. Nós temos que deixar as coisas que a gente acha injusto nas mãos de Deus. Lógico, existem coisas que a justiça da terra precisa intervir e etc. Não vou entrar primeiro na questão agora disso aí. Mas nunca querer fazer justiça com as próprias mãos. Para isso existe as leis, né? Para isso existem as leis. E Moisés quis fazer justiça com as próprias mãos. E aí ele precisa fugir, porque ele foi descoberto. Ele escondeu o corpo e ele foi descoberto. Aí a Bíblia fala assim: não há nada encoberto que não seja descoberto. Tudo no tempo certo, no tempo determinado, é revelado.
Então, aí ele foge, ele vai para o deserto lá e fica 40 anos. Quando ele está com 80, Deus chama ele para libertar o povo no meio da sarça, né? E aí Deus chama Moisés obedece à voz de Deus, e aí Deus usa ali as 10 pragas, o povo sai do Egito, todo mundo conhece a história do êxodo, saída do Egito, né? Deus usa Moisés ali no cajado, autoridade, abre o mar vermelho, e todos os feitos de Deus, de Moisés, os milagres extraordinários que Deus usava Moisés, um dos maiores profetas da Bíblia, e Josué e Caleb, né? E aqui eu estou falando de Josué, mas Caleb também, o único dos adultos que não morreram no deserto, por causa lá da questão lá quando Deus manda os 12 espias, 2 voltam, Josué e Caleb voltam crendo, voltam confiante, voltam dizendo: se o Senhor se agradar de nós, certamente o Senhor nos colocará numa terra que mana leite e mel. Ó Senhor, Ana, Deus abençoe. Se o Senhor se agradar de nós, certamente o Senhor nos colocará numa terra que mana leite e mel. O Senhor vai nos dar vitória, nós vamos vencer. E 10 voltaram lamentando, chorando, rasgando as vestes. Eu vou morrer e tal, essa aí não tem gigante e tal, e aquela coisa toda. E aquela turma lá que saiu do deserto, morreu todo mundo no deserto, infelizmente. Josué vê todo tipo de milagres e sinais extraordinários, mas nesse momento aqui, Josué tinha se abatido pela perda de Moisés, até porque realmente não é todo dia que você caminha com alguém da envergadura de Moisés, né, gente? E ele sentiu muito a perda de Moisés ali, e Josué estava ali na frente do povo, ele era um auxiliar de Moisés, talvez já tinha visto todo tipo de milagre, todo tipo de sinais, todo tipo de multiplicação, todo tipo de bênção, todo tipo de vitória, mas tem momentos que a frustração, a decepção, o cansaço emocional, o desgaste emocional bate. Não é falta de fé, não é falta de crer, mas muitas vezes, quando as batalhas são muito grandes, às vezes vem as decepções, vem as frustrações, vem os desânimos. Parece que tudo que funcionava, parece que já não funciona mais como era antes. Parece que tudo que era de um jeito, tudo que era maravilhoso, tudo que era legal, parece que de repente nada mais é daquele jeito. E aí muitas vezes a gente começa a olhar as coisas de maneira contrária. Por isso que a Bíblia fala assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança na vida, aquilo que me dá esperança. Aí se a gente começar a olhar as coisas de outras formas, se a gente começar a olhar que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, como diz o filme, Deus não está morto. O braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem os ouvidos serão agravados para não ouvir, né? Mas nossas iniquidades fazem divisão entre nós e nosso Deus. Então, quando há iniquidade, nós precisamos consertar, mas nem sempre os problemas é por iniquidade, às vezes são e às vezes não. Mas o fato é que às vezes nós estamos, como ser humano, cansado, esgotado ou mesmo desgastado com algo. E a palavra de Deus para a nossa vida aqui essa noite é: recomeçar é necessário. Recomeçar é de suma importância. Talvez o pastor, eu não tenho mais força para crer. Eu não tenho mais força para recomeçar. Eu não tenho mais força para acreditar como eu acreditava antes. Eu não tenho mais energia para acreditar como eu acreditava antes. Olha só, agora que meu servo Moisés está morto, o que passou, passou. O que passou agora não tem como voltar para trás, tem que ir para frente. Prepare-se para guiar todo esse povo na travessia do Rio Jordão, para entrar na terra que estou dando aos israelitas. Quando algo está assim, eu olho para a promessa.
Eu olho para a promessa. De vez em quando Deus guia algumas coisas, faz algumas coisas. Alguns momentos que a gente talvez está pensando em desistir, desanimado. Talvez você possa estar ouvindo essa live, ou alguém vai assistir essa live que está assim. Mas quando você crê nas promessas de Deus, olha, tem um louvor muito lindo do André Valadão, do CD Sobrenatural. Eu lembrei aqui, vou cantar um pedacinho para vocês. Olho atrás em meu passado e vejo tudo que Deus já fez. Abre o mar para mim, Senhor, e me ensina a andar no sobrenatural que faz o impossível em meu viver. Depois você ouve lá. Depois você coloca no YouTube lá para você ouvir essa música. Maravilhosa a letra. Então, o que prometi a Moisés, repita você: todo lugar onde vocês pisarem eu darei aos descendentes de Israel. Todo lugar onde vocês pisarem eu darei aos descendentes de Israel. Seu território se estenderá desde o deserto ao sul, até as montanhas do Líbano, ao norte, desde o mar Mediterrâneo ao oeste, até o rio Eufrates, a leste, incluindo ainda toda a terra dos heteus. Ninguém será capaz de impedir a sua marcha, enquanto você viver. Enquanto a vida há esperança. Enquanto a vida, Gilmarzão, grande abraço, Gilmarzão lá de Terra Boa, um grande amigo nosso, Deus abençoe. Enquanto a vida há esperança. Enquanto a vida há esperança. Olha só, ninguém será